A TV Leges está de volta para falar sobre reforma política e também sobre as manifestações populares que pediam nas ruas melhorias nos serviços como transporte, educação, saúde, segurança. E a gente recebe aqui no nosso estúdio dessa vez o deputado federal de São Paulo, João Dado, que é sempre um defensor aí dos servidores públicos. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Leges. Eu que agradeço, Carolina, uma oportunidade de a gente poder falar para o povo brasileiro através da TV Leges. Deputado, o senhor acredita hoje que diante de tantas mobilizações populares, houve um divórcio no parlamento com relação à representatividade do eleitor, do eleitorado, de quem foi eleito, no caso? Não tenho dúvida disso, Carolina. E é preciso que as pessoas que vão nos assistir saibam, elas têm que saber que esse fator de dissociação entre o representado e o seu representante é fruto do processo eleitoral em que quem está elegendo no Brasil é o poder econômico, com muito recurso. Recurso esse que não vem das pessoas físicas, porque a pessoa física que vota numa pessoa e arrecada recursos para a campanha dessa pessoa, concede, doa recursos, ela efetivamente cobra o trabalho daquele parlamentar. Agora, uma pessoa jurídica que doa milhões para umas campanhas eleitorais, ela não tem compromisso de cobrar. Ela vai cobrar um trabalho em benefício dela. Renúncias fiscais, essa coisa toda que depois a gente sabe que é o toma lá da cá. Então, penso que efetivamente o povo brasileiro não está representado no parlamento por conta do processo eleitoral. E daí, a minha sugestão, nós temos que proibir, não é financiamento público, viu, Carolina? Financiamento público de campanha, o povo vai custear a campanha desse povo sem querer. Vai custear a campanha dos seus representantes pseudos sem querer fazer isso. Não, nós temos que dizer, só pode doar para campanhas políticas e para partidos as pessoas físicas, porque elas votam, pessoa jurídica não vota. Ao votar, o que eu penso que é o correto? Se ela quiser doar para um candidato ou para um partido, ela pode fazê-lo, mas só nessa condição. E através desse processo, Carolina, eu talvez seja um dos poucos parlamentares que tem isso na sua história. Quem custeia minhas campanhas são pessoas físicas, que acreditam que eu sou um bom representante. E através desse processo, nós aproximamos o representante dos representados. Hoje, os representantes estão dissociados do povo e, por isso, penso, é necessária uma reforma política, mas sem sem assodamento, sem pressa, de uma forma tranquila e técnica, porque vai exigir reforma na Constituição, vai exigir leis complementares e, para isso, é preciso muito estudo. Essa questão do financiamento está dentro justamente da reforma política, é um assunto extremamente complexo e veio o Poder Executivo com uma proposta de um plebiscito, de uma consulta popular. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu sou favorável a nós consultarmos a população sobre aquilo que ela entende correto. Está correto isso. É que esta proposta da presidente Dilma, ela é assodada e ela é indevida. Ela é um constrangimento ao Poder Legislativo. Por quê? Porque a Constituição, que é a lei maior do país, ela disse assim, quem é que tem a exclusividade para propor um referendo popular ou um plebiscito? É o Poder Legislativo. Vem a presidente Dilma e manda para o Congresso, inclusive, teses que ela quer que o Congresso analise para ver se vai aprovar um plebiscito. Me parece que é um jogo de cartas marcadas, que é para quê? É para tentar aprovar o financiamento público de campanha e, com isso, quais serão os partidos mais beneficiados? PT e PMDB. Eles vão votar a favor dessa proposta, para que o plebiscito contenha essas teses. Por quê? Porque a distribuição do dinheiro que você, cidadão, vai pagando tributos, vai fazer, é de acordo com a representação atual, onde esses dois partidos são muito majoritários em relação aos outros. Então, eu penso que nós temos que, sim, fazer o plebiscito, consultar a população, mas em temas que seja do interesse da população. Porque a população não quer pagar mais para eleger os seus representantes através do financiamento público. A população quer, sim, que só pessoas físicas possam votar e, com isso, você evita que o poder econômico eleja os seus representantes através do dinheiro e depois eles não vão representar o povo brasileiro, que é o fenômeno social que nós estamos vivendo. Um outro aspecto que também está relacionado à questão da reforma política, que são alguns aspectos que o senhor apresentou lá no Congresso, também relacionado à questão do fim das coligações partidárias e a questão da suplência no Senado. Explicando esse tema do fim das coligações proporcionais. O que é isso, Carolina? Hoje no Brasil, você tem um partido de direita e um partido de esquerda que se coligam, e aí você tem
ideologia mais à esquerda e vota num candidato à esquerda, esse voto é somado para eleger muitas vezes alguém diametralmente oposto sob o aspecto ideológico, vai eleger alguém de direita. Então, eu penso que deve ser extinta essa questão da coligação proporcional nas eleições, mas isso é uma PEC. Ela vai tramitar, é um longo percurso. Então não adianta dizer que eu vou pôr esse tema num plebiscito e ele começa a valer no dia seguinte. Isso é falso, é enganar a população. Isso não deve ser feito. Eu penso que o correto é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal corrigirem a situação, fazendo uma PEC, aprovando uma mudança da Constituição e, através dessa mudança, acabar com a coligação proporcional, que essa é uma tese que eu defendo. E uma coisa mais importante, o eleitor, quando vota para deputado federal e para senador, ele quis que aquelas pessoas o representassem no legislativo. Sabe o que acontece? Eles viram ministro, eles viram embaixador, sei lá do quê, enfim, secretários. E aí o povo é lesado, o povo é enganado. Na minha geralmente PEC, assume um suplente que não foi, não votado, foi eleito, não recebeu voto. A minha PEC é o quê? Acaba a figura do suplente para Senado, porque ele não teve nenhum voto. Como é que ele pode exercer um mandato de representação de um Estado se ele não teve voto? Então, elimina essa figura do suplente, de senador, e faz mais. Diz que se um senador ou um deputado federal ou um deputado estadual se afastar para ser ministro de Estado, secretário de Estado, ele perde o mandato. Porque o povo votou nele para ser parlamentar e não ministro ou secretário de Estado. Então ele deve perder o mandato, porque aí o povo vai ficar feliz de saber: você optou por outra coisa pela qual eu não votei. Vamos botar no lugar alguém que foi votado para ser parlamentar. Deputado, vamos falar agora um pouquinho sobre mecanismos de combate à corrupção, que, claro, que toda a sociedade quer isso, né? Quer acabar com esse gargalo que existe hoje, desvios de verba pública. Existem também vários projetos de tramitação no Congresso Nacional referente a essa questão de combate à corrupção, né? Como, por exemplo, tem também, daqui a pouco a gente vai falar também sobre o voto secreto, que é outro tema que nós também vamos falar aqui na TV LED. Vamos falar, então, primeiro sobre esses mecanismos de combate à corrupção. Pois é, o combate à corrupção é uma coisa que tem que ser permanente, é uma bandeira de exercitar continuamente esse combate. E nós vivemos num país que não podemos nos enganar, vivemos uma crise moral. Mas por que vivemos a crise moral? Porque atende ao interesse do poder econômico que nossos agentes públicos, nós sejamos todos corrompidos por esse processo de cooptação do poder econômico. E dessa forma, muitos não pagam tributos e aí ficam à margem da lei. Muitos praticam outras irregularidades ou ilegalidades e também não são alcançados pelo braço da justiça. Dessa forma, eu penso que toda a legislação que vier, no sentido de recrudescer o combate à corrupção, estabelecer cada vez mais mecanismos legais, tem que estar na lei escrito, que haja o combate através de agentes públicos, quaisquer que sejam eles, porque eu não tenho, viu, Carolina, eu não tenho divergência em relação a nenhum agente público. Quando se discutiu, por exemplo, a PEC 37, é sim ou não? Eu dizia, não é sim ou não. A questão é definir na Constituição, no arcabouço legal nosso do país, quem é que vai fazer o quê. Porque dessa forma, e quantos vão fazer? 2, 3 podem fazer sem nenhum problema. A grande questão é que muitas vezes a lei não diz e o agente público começa a agir mesmo ao desabrigo da lei. E aí, na esfera judicial, começa a haver questionamentos. Mas ele pode ou não pode? Esse agente público pode ou não pode? Então, sou daqueles que entendem que o princípio da legalidade é fundamental. Fazermos só aquilo que a lei determina para fazer. Porque dessa forma nós preservamos o Estado de Direito. E o combate à corrupção, nós estamos discutindo agora um projeto que foi aprovado ontem no Senado, hoje deve estar sendo discutido na Câmara, que amplia as penas para o caso de corrupção ativa ou passiva. Que é importante o nosso telespectador saber. Vocês devem ouvir muito assim, aquele funcionário público se corrompeu. Mas você não ouve falar quem é que o corrompeu. Portanto, a corrupção ativa é igual crime do que aquele que passivamente se corrompeu. Então, nós precisamos ampliar as penas, perseguir, fazer a persecução penal daqueles que praticam crimes. Sob pena, Carolina, e aí a minha visão, nós estamos ampliando a insegurança no nosso país.
As pessoas se sentem seguras nas ruas, elas se sentem seguras nas relações sociais ou comerciais, e com isso nós criamos uma anomia, é uma situação que ninguém consegue saber direito o que vai ser o dia de amanhã. Penso que as leis têm que ser construídas cada vez mais para ampliar o combate à corrupção, à sonegação, e dessa forma nós protegemos não só o Estado brasileiro, mas o interesse público. Mas deveria também mudar, deputado, essa questão de projetos de iniciativa popular, né, que necessitam de pelo menos 1 milhão de assinaturas, muito voto, né? É muito São voto. muitos votos, né? É muito. Vou te dar um exemplo. A meu juízo, hein? Aqui é minha ideia, agora tirada da nossa conversa. Se um deputado federal é eleito com 100 mil votos, a meu juízo, uma proposta assinada por 100 mil pessoas deveria ser acolhida como um projeto. É a mesma coisa que alguém que é deputado federal e teve 100 mil votos assinar um projeto. Aquelas 100 mil pessoas lhe deram o direito de formular o projeto. Então, acho que essa quantidade excessiva, exagerada de assinaturas para entrar com um projeto de natureza popular é quase que uma proibição. Felizmente, instituições, inclusive Igreja Católica, CNBB e diversas instituições, agiram no caso da lei da ficha limpa. Sim. Foram 1,5 milhão de assinaturas de pessoas que falaram: nós queremos mais moralidade, nós queremos o combate àqueles políticos que são condenados, que não deveriam estar aí nos representando. Então veja como no fim volta tudo lá. Por que eles estão ali? Estão ali porque o poder econômico também os manteve. E através dessa prática de manter aqueles que não são os melhores, os exemplos fazem com que toda a sociedade brasileira comece a praticar pequenos pecados, pequenos desvios da lei. Isso não é bom. É melhor a gente cumprir a lei, é melhor a gente defender o direito dos outros como o seu e dessa forma viver no Estado de Direito. E outra coisa também, né, deputado, que todo cidadão quer é mais transparência também dentro das votações em plenário. Também pedem o fim do voto secreto, principalmente quando se julga a cassação de mandatos. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou francamente favorável ao voto transparentíssimo. Todas as minhas manifestações na Câmara e os meus votos seguem para conhecimento dos meus eleitores, das pessoas que me conhecem. A transparência, ela é a irmã gêmea da representatividade. Eu não sou dono do meu mandato. Quem é dono do meu mandato foram os milhares de paulistas que votaram em mim. Como é que eu posso votar uma coisa escondido e eles não saberem o que eu votei? Para poderem criticar, para poderem julgar, para poderem fazer a sua análise se eu continuo representando a eles. Esse é o ponto principal do voto não secreto. Em nenhuma hipótese deve ser permitido o voto secreto. Dizer que o poder executivo vai constranger, vai fazer isso, fazer aquilo, isso é tudo balela. O poder legislativo é independente. Da onde depende o parlamentar do seu eleitor? A ele deve prestar contas. Deve votar transparente e aberto em todas as situações. Deputado, para a gente concluir a nossa entrevista, suas considerações finais, os rumos aí que vai tomar o parlamento a partir de agora. Eu penso que o parlamento o povo nas ruas deu uma sacudida no parlamento. Nós votamos agora, essa semana passada, uma matéria de relevante expressão financeira para a saúde e educação. Foram os royalties do petróleo que foram endereçados com finalidade específica. 75% para a educação, 25% para a saúde. São bilhões de reais que não iriam ser carreados para esses orçamentos, para essas rubricas, e agora serão. Isso é fruto da mobilização popular. Então o povo pediu: quero mais educação, quero mais saúde. O que fez a Câmara? Votou um projeto que vai lhe conferir bilhões de reais, não para fazer estádio majestoso, não. É para atender o povo lá na unidade básica de saúde, que muitas vezes ele fica em filas e não consegue ser atendido tempestivamente. Então, penso que o povo nas ruas é fundamental. Mantenham o processo de revolução. É uma revolução social que nós estamos vivendo no Brasil, ainda que feita de forma pacífica, salvo alguns exageros que a gente também acha que não é correto. Mas o povo na rua força o parlamento, força o poder executivo a ter uma gestão mais próxima daquilo que o povo deseja e reivindica, e é um direito dele. Tá certo. Eu agradeço muito a participação do deputado federal de São Paulo, João Dado. Você sabe que o Sindileges também agradece a presença do deputado aqui e vai continuar atuando a serviço do Brasil. Nós teremos outras edições da TV Leges comentando também sobre essa questão da reforma política. Não perca. Até lá.